Es- Espírito Ivone do Amaral Pereira. Nós vamos pegar dois trechos em que Dona Ivone nos fala assim: sempre que nossos olhos permanecem pesados no torpor da indiferença ou da falta de compromisso com Jesus, rendendo-se aos fatores materiais em detrimento das coisas do espírito, entregamos a doutrina do Cristo nas mãos do adversário. Se realmente tivermos uma tarefa mediúnica a executar, e se ela representar uma programação dos amigos espirituais, com naturalidade vai aparecer, porque os espíritos do Senhor não estão sujeitos aos caprichos dos homens e o representam com grande competência. Vamos pensar em Deus, nosso Pai, em Jesus, nosso mestre e amigo de todas as horas, a equipe espiritual que nos assiste, responsável pelo estudo sistematizado da doutrina espírita, e vamos agradecer. Agradecer pela conclusão desse módulo tão importante em nossa vida diária, pois todos somos médiuns, e também nas atividades mediúnicas da Casa Espírita. Agradecemos por toda oportunidade que aprendemos, que estudamos juntos, tirando as nossas dúvidas, fazendo as nossas pesquisas. Agradecemos muito toda a colaboração espiritual. Agradecemos e pedimos que nos auxilie nessa data de hoje para nos mantermos focados, concentrados em mais essa lição, aproveitando o máximo os ensinamentos que o nosso irmão Pedro Camilo nos apresentará. Enfim, pedimos que estejam conosco, envolvendo os demais companheiros que não puderam estar na noite de hoje conosco, assim como toda a humanidade. Que assim seja, graças a Deus. Com a palavra, Pedro Camilo. Olá, pessoas. Muito boa noite, tudo bem? Eu hoje serei um homem do futuro, daqui a pouco, né? Porque quando terminar o estudo, eu estarei no amanhã e vocês ainda estarão no hoje, né? Porque a diferença de horário, né, de 3 horas. Então, eu os saúdo já antecipadamente do futuro que virá. É uma alegria estar com vocês aqui nessa noite, mais uma vez, nesse grupo em que eu me sinto em casa e trazendo aqui abraços baianos desde Coimbra, né? Teve um povo que andou por aqui, que eu fiz isso, né? Para ver se conseguia encontrar, mas a obsessão foi maior, né? Eu não vou dizer quem foi, não, porque as pessoas se acusam, elas próprias se acusam, né? Mas é sempre uma alegria estar com vocês aqui e agradecendo pela distinção de poder concluir com vocês hoje aqui o estudo sobre mediunidade, o estudo sistematizado de mediunidade que vocês estão empreendendo, tá? A proposta de hoje é falarmos sobre mistificação e fraude. Aliás, um tema que está na pauta do dia, não sei se vocês têm acompanhado, notícias do movimento espírita, existem aí discussões da última semana em torno de trabalhos de cartas consoladoras, né, especificamente de uma pessoa, né, cuja faculdade vem sendo questionada, e é de Brasília, né, uma médium de Brasília, e trago falo disso apenas na perspectiva informativa, né? Eu não estou afirmando nem infirmando, ou seja, não estou dizendo que sim, nem dizendo que não, mas há de fato um fato, há uma discussão, há toda uma questão que gira em torno da possibilidade de fraude nesse tipo de fenômeno. Curiosamente, uma hipótese que me levou a escrever um romance, que talvez algumas de vocês e alguns de vocês conheçam, que é A Fraude, um romance espírita sobre cartas consoladoras, em que a gente constrói uma história em torno exatamente de uma hipótese de fraude em cartas consoladoras. Ao tempo de Kardec, quando Kardec escreveu o Livro dos Médiuns, quando Kardec fez o trabalho dele, e o Livro dos Médiuns é a publicação da primeira quinzena de janeiro de
de 1861, né? Eu acho que foi 15 de janeiro até que o livro foi publicado. Kardec, à época, não se debatia necessariamente com essas questões, né? Curiosamente, quando Kardec fala sobre mistificação e fraude, ou mais especificamente sobre fraude, a gente vai ver a diferença entre uma coisa e outra. Kardec fala que, na verdade, os fenômenos de efeitos físicos eram mais suscetíveis à fraude, que era, na verdade, um foco da época, né? Havia uma mobilização muito maior em torno dos fenômenos de efeitos físicos, sobretudo porque foram eles, inclusive, aquelas batidas, o movimento das pranchetas, que despertou, ou eles que despertaram, né, a atenção da época, a atenção de Kardec, a mobilização para que surgisse o conhecimento espírita como nós o conhecemos. Mas a verdade é que, se para a época de Kardec eram muito mais comuns a produção de efeitos físicos, isso se perdeu com o tempo. E se perdeu com o tempo pelo desinteresse nosso, de um modo geral, com os fenômenos. Há um discurso que eu considero, com todo respeito a quem pensa assim, quem pensa dessa forma, mas eu considero um discurso falacioso, um discurso que não corresponde à proposta espírita, segundo o qual o tempo dos fenômenos já passou e não haveria mais interesse em se estudar os fenômenos de efeitos físicos. É justamente, para mim, eu acho que é justamente o contrário. Quando a gente fala de ciência, nós pensamos em perspectiva científica, nós não podemos dizer simplesmente que já passou, até porque o que nós temos de tecnologia hoje, o que nós temos de avanço científico, o que nós temos de metodologia, de instrumentos de controle hoje, são muito maiores e muito mais eficientes do que havia há 100 anos atrás. Então, hoje, produzir fenômenos de efeitos físicos que a gente não sabe direito nem o que é, há fotografias muito mal feitas, né, que dão margens a, a discussões sobre se de fato aquilo foi assim, se não foi. Há muitas discussões em torno disso também. Um dos grandes pesquisadores do fenômeno, que foi o William Crookes, ele é muito questionado por muitas pessoas por uma série de questões. Então, isso só mostra que, de fato, a gente não sabia nada e a gente não tem certeza de nada. E, em termos de ciência, o interesse da ciência pela pesquisa ele é constante, até porque aquilo que se pensa saber de 100 anos atrás pode hoje se descobrir que não se sabe. E uma explicação para o fenômeno pode ser refeita. Se nós nos contentássemos com a ideia de átomo que existia no século XIX, hoje não teríamos tantas descobertas em torno de outras tantas partículas que existem naquilo que lá atrás acreditou-se que era a partícula indivisível da matéria. Então, a gente não pode capitular, né, a perspectiva científica em nome de um discurso que, para mim, ele é falacioso, de que o tempo dos fenômenos acabou. Não, o tempo dos fenômenos não acabou. Tanto sim que nós estamos aqui estudando os fenômenos, né? Nós estamos a produzir o tempo todo fenômenos. Há uma prevalência dos fenômenos de efeitos inteligentes em detrimento dos fenômenos de efeitos físicos. Eu diria até que nem tanto dos fenômenos inteligentes de modo geral, a prevalência de um tipo de fenômeno. As nossas reuniões mediúnicas são marcadamente ocupadas pela psicofonia, pela fala, pelos médios falantes. Eventualmente a vidência, eventualmente a audiência, muito eventualmente o desdobramento, mas apesar de uma gama espetacular de tipos de mediunidade que existem, muitos deles estudados por Kardec, na feição de tipos de médios, em O Livro dos Médios, a gente dá prevalência a um tipo de comunicação, a um tipo de canal e a um tipo de modelo de comunicação, quando, na verdade, poderemos explorar outros tantos se tivéssemos um pouco mais de argúcia científica, como proposta por Allan Kardec. Deixa eu ver como é que eu consigo, só um instantinho. Eu queria ver se eu conseguia me trazer aqui para marcar. Como é que eu faço aqui, gente? Visualizar perfil, não. Marcar. Pronto, pronto. Desculpe. Eu consegui me trazer para a centralidade aqui, que eu estava me distraindo com o leque de Carmen. O Carmen, vocês estão no calor aí, eu estou no frio. Nesse momento aqui, eu acho que eu estou com 10 graus. Exatamente 10 graus. Hoje eu saí de casa com 9. Não, até que tá bom agora, tá 15. Tá agradável. Então, assim, na época de Kardec, acreditava-se, portanto, que os fenômenos de efeitos físicos sujeitavam melhor à fraude,
Mas a gente sabe hoje que os efeitos inteligentes também, a quantidade de pessoas que podem, por exemplo, fraudar uma psicografia é algo muito, muito grande, muito possível. E mesmo esses fenômenos que são chamados de cartas consoladoras, que aparentemente podem apresentar elementos de comprovação. Antes de avançar um pouco mais, eu fiz essa breve consideração. Eu queria estabelecer uma diferença entre mistificação, fraude e uma outra palavra que não aparece como tema da, da, do, da noite, mas que normalmente é associada tanto à mistificação quanto à fraude, que é o animismo, tá? Então, assim, a gente começando pela mistificação, né? A gente fala muito em mistificação quando a enganação ela é produzida por um espírito. Então, quando um espírito ou um grupo de espíritos se lança sobre um médium ou sobre um grupo de pessoas, a fim de enganar essa pessoa ou enganar esse grupo de pessoas. E normalmente essa enganação, ela é perpetrada, ela é engendrada ao longo do tempo e parte de uma insinuação, né, de uma insinuação que é sutil. Os espíritos que são verdadeiramente inteligentes, eles se insinuam de forma sutil ao longo do tempo para ganhar a confiança do médium e ganhar a confiança do grupo e, a partir de então, aprofundar os processos de mistificação. Isso é interessante entender pelo seguinte, porque na maioria das vezes os espíritos se utilizam não só da nossa invigilância, como também das nossas ambições. Kardec vai tratar disso em O Livro dos Médiuns. Em vigilância, primeiro, por quê? Por não compreendermos suficientemente o que é a mediunidade e qual a natureza da relação nossa com os espíritos, é muito comum nós, enquanto pessoas, nos iludirmos sobre os espíritos, bastando que eles se apresentem muitas vezes com um discurso bonito, a revelar no discurso boas intenções e que nem sempre correspondem de fato àquilo que eles pretendem. Eu vou estabelecer aqui uma comparação. Imaginemos que chegasse hoje aí no Jeep Joãozinho da Adelaide. Joãozinho da Adelaide para fazer uma homenagem lá ao Chico Buarque, que era um dos pseudônimos que o Chico usava, né, na época da ditadura. Joãozinho da Adelaide, trabalhador espírita, radicado em Portugal, na cidade de Coimbra, que transfere residência para Niterói e que vai lá conhecer o Jeep e apresenta-se às pessoas do Jeep e diz assim: Olha, eu sou Joãozinho da Adelaide, eu venho de Portugal, de Coimbra, sou trabalhador espírita há 20 anos em um grupo espírita de Coimbra, transferi residência para cá e gostaria, a partir de hoje, não apenas de participar das atividades do centro, mas também das reuniões mediúnicas. Eu gostaria de trabalhar na reunião mediúnica a partir de hoje. Qual seria a resposta que o Jeep daria para Joãozinho da Adelaide? Certamente, né, quem o atendesse olharia ele com os olhos bem esbugalhados, né, de espanto, como que diz assim, qual o quê, né? Mal chegou, já quer que seja assim, né? Quer participar de tudo e mais, quer participar das reuniões mediúnicas. E aí, naturalmente, alguém diria a ele: Olha, meu irmão, a gente aceita as suas visitas, a gente fica feliz com a sua presença aqui, mas assim, a gente tem que se conhecer, né? Nós precisamos nos conhecer, claro, eu entendo, eu respeito, sei, imagino que de fato você tenha acumulado uma boa experiência nesses anos todos lá em seu trabalho, em sua militância em Coimbra, mas vamos nos conhecer melhor, aproxime-se mais do grupo, vamos conversar mais, vamos interagir mais. Olha, tem um grupo de estudo, enfim, ia buscar mecanismos de aproximação, né? De buscar aderência e buscar identificação com essa pessoa, para que só a partir de então se pensasse na introdução dele em outras atividades do grupo, quiçá nas reuniões mediúnicas. Estou certo ou estou errado? Beleza, né? Agora, suponhamos que esse mesmo Joãozinho da Adelaide manifeste-se hoje na reunião mediúnica, no JEIP, através de um médium, de uma pessoa, né, do grupo, e diga assim: Olha, meu nome é Joãozinho da Adelaide, eu fui durante muitos anos trabalhador espírita, quando encarnado, na cidade de Coimbra, em Portugal.
trabalhei muito com mediunidade. A partir de hoje, estou me aproximando do grupo com a intenção de integrá-lo de forma efetiva. E mais do que isso, a partir de agora eu gostaria de ajudá-los trazendo orientações ao grupo sobre o funcionamento deste grupo e da casa. Como é que nós reagiríamos? Que bom, meu irmão! Seja muito bem-vindo. A sua presença aqui nos alegra, nos encanta. Nós agradecemos a Deus por isso e faremos o possível para estarmos juntos, né? E dar a você, ao Senhor, seja lá como for, as condições para desenvolver o seu trabalho. Mas espera aí, o que é que mudou? O que é que mudou? Nós temos o mesmo Joãozinho da Adelaide encarnado e desencarnado se apresentando para o trabalho nas mesmas condições, com a mesma proposta, mas o encarnado, ele é tratado com cautela. O desencarnado, por outro lado, ele é abraçado, é acolhido, ele é aceito sem maiores questionamentos. Por quê? Não é? Poderíamos perguntar por quê? Será que isso condiz com aquilo, com as cautelas que nós devemos ter no trato com os espíritos? Kardec nos ensina, em O Livro dos Médiuns, em diversas passagens, ele pontua isso, que os espíritos nada mais são do que as almas dos homens que viveram sobre a Terra. E que, da mesma forma como devemos ter cautelas com os homens, devemos ter cautelas com os espíritos. E eu diria mais: as pessoas encarnadas nos favorecem uma leitura mais fácil. Por quê? Porque o tete a tete, o vis-à-vis, né? O olho no olho, o face na face, nos permite sentir as pessoas melhor, nos permite ler as expressões corporais, faciais, ouvir aquilo que a voz comunica, aquilo que está manifesto, aquilo que está latente. Ou seja, o contato com o encarnado nos permite aprender melhor as pessoas. O contato com os desencarnados, não. O contato com o desencarnado, ele sempre se faz por interposta pessoa, ou seja, através de um meio, de um medianeiro, de um médium. O espírito, quando fala através do médium, nós não ouvimos a voz do espírito, mas a voz do médium. Nós não conseguimos aprender as palavras na integralidade ditas pelos espíritos, mas como elas são traduzidas pelo médium na comunicação. Nós não conseguimos vê-lo para ler as suas expressões. Enfim, nós não conseguimos nos apropriar devidamente daquele indivíduo, daquela pessoa, para termos a possibilidade de uma leitura o mais possível, mais precisa possível, a fim de nos ajudar a formar um juízo de valor, um juízo de convicção sobre aquele indivíduo. E, no entanto, aquele sobre quem nós temos mais possibilidade de leitura é o que nós rejeitamos de logo. Aquele sobre quem existe mais imprecisões, mais incertezas, mais imponderabilidades, é aquele que nós acolhemos sem pensar. Ah, Pedro, vamos lá. Mas as reuniões são controladas pelos espíritos orientadores, em parte, em tese. Por quê? Porque existem responsabilidades que são dos espíritos, existem responsabilidades que são nossas, e existem responsabilidades que são compartilhadas, ok? Um espírito que vem e se insinua a dizer que a partir de então será um orientador do grupo, até que ponto nós podemos ter a certeza de que se trata de alguém que tem o aval ou não dos bons espíritos, ou de alguém que, inclusive, pode estar sendo colocado junto a nós para testar os nossos conhecimentos, para testar a nossa segurança. Mais do que isso, eu não vou nem colocar nessa perspectiva de ter sido colocado para testar, mas alguém que, se apercebendo de uma fragilidade do grupo, e alguém, eu estou me referindo a alguém espírito, ok? Um espírito perspicaz que, se apercebendo de uma fragilidade do grupo,
aproxima-se com essa intenção e que é deixado ir, exatamente para que tenhamos a possibilidade de testar até que ponto nós estamos precavidos em relação a isso. Porque, veja, assim como um bom educador não subtrai o seu educando dos esforços pessoais no aprendizado, ok? Os bons espíritos, se são de fato bons espíritos, também não substituem os encarnados nos aprendizados que somente eles podem realizar. É como os nossos guias espirituais. Os nossos guias espirituais alertam-nos o tempo todo para os perigos da existência, de forma direta ou indireta, pela via da intuição, através de sonhos, com os indicativos os mais variados possíveis. Mas eles jamais nos substituem no nosso livre-arbítrio, na nossa possibilidade de escolha. Eles jamais realizam qualquer coisa que possa, de fato, anular a nossa capacidade de escolher. Se é assim na nossa vida pessoal, se é assim, inclusive, nos transes mais delicados da existência, por que seria diferente em relação à atividade mediúnica? Não é diferente. Os espíritos não nos substituem nos nossos esforços e não subtraem de nós os aprendizados necessários para o nosso crescimento. Vou lembrar um fato vivido pela médium Ivone Pereira, o caso do beletrista, que é muito conhecido, muito falado, do espírito que é colocado junto a ela por ninguém menos do que Bezerra de Menezes, para testá-la. Testá-la em sua segurança na condução da mediunidade e testá-la numa prova que ela chama de desinteresse. O beletrista, ao ter negado o seu pedido de escrever através dela para fazer uma crítica às leis civis da época sobre casamento, ele propõe a ela escrever através dela para que ganhassem dinheiro, ganhassem vírgula, ela ganhasse dinheiro. Ela que privava com dificuldades financeiras, ele queria só o prazer de escrever através de uma médium que fosse dócil a ele, ou seja, que filtrasse o mais próximo possível, o mais fielmente possível, o pensamento dele. Ela podia ter dito sim, mas ela disse não. E se ela tivesse dito sim, é importante que a gente entenda, ela estaria, a partir daquele momento, entregue à própria sorte. E não sou eu quem diz isso, não é uma especulação minha. É o próprio Bezerra de Menezes quem o diz, 27 anos depois do fato, lá nas páginas do Devassando o Invisível, dizendo a ela, ou é o do Recordações, eu nunca lembro em qual dos dois é o Devassando, dizendo a ela que se ela tivesse aceitado a proposta, de tal conluio poderia ter resultado uma obsessão tão severa que ela possivelmente teria cometido suicídio novamente. Veja, né? Então, ela não teve, em momento algum, o livre-arbítrio subtraído. Ela teve, pelo contrário, o livre-arbítrio suspeitado. Ela teve uma atitude prudente, porque, primeiro, ela questiona os espíritos sobre se deveria aceitar o convite dele para conhecer a história. Os espíritos silenciam. E ela entende o quê? Que a decisão era dela. Ela decide conhecer. Conhece, volta, submete aos espíritos novamente a possibilidade de escrever. Os espíritos silenciam e ela novamente entende que a responsabilidade era dela. Ela reflete, decide, comunica e mantém a decisão. Ou seja, ela aceita aquele momento, né, de amadurecimento e vive-o plenamente. Em momento algum, ela reclama dos espíritos que ela não queria decidir aquilo sozinha, que ela precisava porque precisava de algum tipo de resposta. O mesmo acontece conosco o tempo todo na vida. O tempo todo na vida. Das pequenas às grandes coisas. E nós precisamos escolher. E nas reuniões mediúnicas não seria diferente. Então, acreditar que se aquele espírito passou por um filtro e se comunicou através do médium é porque ele foi autorizado e, portanto, ele está com a verdade, é um engano.
é um engano contra o qual nós precisamos nos precaver. Eu me recordo, antes de vir para Portugal, em 2018, nós estávamos a meio de um projeto que chamávamos de Instituto da Mediunidade Ivone Pereira, lá entre Lauro de Freitas e Salvador. Começou em Salvador, depois migrou para Lauro de Freitas, que é a região metropolitana de Salvador, e voltou para Salvador. Em uma dessas reuniões, bom, nós tínhamos clareza, e assim, meu papo com os espíritos é um papo muito reto, tá? E muito transparente, muito tranquilo. Sempre foi do nosso pacto na relação com os espíritos que orientava o trabalho o seguinte, que nós seríamos tratados uns com relação aos outros como iguais. E que sempre haveria diálogo entre nós, e que nós não teríamos nenhuma dificuldade de buscá-los para perguntar as coisas. Ainda que fosse para ouvir ou não, né? Ainda que fosse para receber algum tipo de puxão de orelha. Uma vez mesmo, perguntava uma coisa para o Espírito disse assim, olha, os livros que nós estudamos aqui são os mesmos que vocês têm aí, vão estudar. Né? Ou seja, vocês estão querendo dar o bypass, mas é preciso ter o esforço também. E nós conhecíamos os 3 espíritos que estavam responsáveis pelo trabalho. Tínhamos plena clareza. Né? Um belo dia, apareceu um outro espírito, através de um médium, dando um nome conhecido, um nome respeitável do movimento espírita, e transmitindo uma orientação diferente daquela que nós seguíamos desde o início do trabalho. Eu, com a mesma tranquilidade com que estou falando com vocês aqui, disse assim: olha, meu irmão, o senhor vai me desculpar, né? Eu não duvido que o senhor seja o senhor, né? Agradeço muito pela sua presença, pela deferência de estar conosco aqui, mas o senhor me desculpe pelo que eu vou lhe dizer. Aqui, neste momento, o senhor é um novato. O senhor é uma pessoa nova, chegando num grupo que tem uma proposta, que tem uma perspectiva, e que conhece os espíritos, inclusive, que lideram o trabalho. E o nosso concerto entre nós e com esses espíritos é completamente diferente daquilo que o senhor está propondo. Então, o senhor me perdoe, mas nós, pelo menos neste momento, não vamos seguir a sua orientação. Nós vamos continuar mantendo a mesma orientação que nós temos. E se o senhor desejar continuar conosco para dialogarmos ao longo do tempo e para, quem sabe, né, participar conosco da proposta que nós trazemos, o senhor será sempre bem-vindo. Percebeu? Então, assim, e com essa tranquilidade com que eu estou falando com vocês. Não fui ofensivo, não fui desrespeitoso, não. Mas nós precisamos ter segurança daquilo que fazemos, porque senão não chegamos a lugar nenhum. É possível que fosse um espírito mistificador? Sim. Eu hoje, olhando de longe, acredito até que era. Acredito até que era. Inclusive pela reação posterior do médium. Mas, ainda que não fosse, ainda que não fosse, veja, quantas pessoas sérias passam por nós, nos nossos grupos de um modo geral, que trazem até ideias que são interessantes, mas com as quais nós não nos identificamos. Então, não é só porque a ideia é interessante, porque a proposta parece boa, que nós vamos implantá-las, entende? Porque os grupos, assim como as pessoas, possuem os mais diversos interesses. Olha, estudar medicina eu acho muito legal, eu acho muito bacana o trabalho dos médicos, mas eu não tenho interesse em estudar medicina, eu não tenho interesse em ser médico. Não é porque é interessante, é legal, é bom e é útil que eu simplesmente vou me lançar, entende? E nós temos que ter essa atenção, ter esse cuidado com os espíritos, principalmente porque aos espíritos nós não vemos. Ah, Pedro, mas tem uma outra objeção. O médium, através do qual o espírito falou, é uma pessoa séria. É uma pessoa em que o grupo confia, é uma pessoa em que o grupo respeita. Beleza. E a seriedade e a confiança do médium é transmissível como um vírus, como uma doença para o espírito? Só porque o espírito utilizou um bom instrumento, significa que ele vai fazer um bom concerto? Será que um bom piano na mão de um mau pianista vai produzir uma música boa? Ok? Então nós temos que ter um cuidado também aí. Temos que ter um cuidado para não estabelecer uma identificação entre as qualidades do médium e a qualidade do espírito, e vice-versa.
Nem sempre um espírito que ostenta qualidades que para nós são respeitáveis se comunica através de um determinado médium porque eles são iguais. Não existe isso, gente. Não é uma relação de semelhança moral, nós temos que retirar o juízo moral do processo. A relação não é de semelhança moral. A relação, muitas vezes, é de necessidade. Isso precisa ser dito, ouvido, registrado. Necessidade em que sentido? Nem sempre os espíritos se servem de nós enquanto médiuns porque nós somos pessoas boas, mas porque nós somos os instrumentos mais acessíveis para aquele momento, naquele contexto. Eu já tive a oportunidade de receber mensagens de espíritos como de Eurípides Barçanufo, mas com a plena convicção de que naquele momento eu apenas era o instrumento mais adequado para aquele contexto, ponto final. Durante um tempo, eu desenvolvia um exercício de psicografia às 5 da manhã. Eu levantava às 4h30, às 4h40, às vezes, fazia o meu asseio, sentava para psicografar, era 30 minutos. Um belo dia, num desses dias, eu fazia esse exercício diariamente. Hoje eu estou bem disciplinado em relação a isso. Eu estava sonhando, estava fora do corpo, sonhando, que estava num determinado lugar, em que havia uma pessoa falando sobre Eurípides Barçanufo, fazendo uma palestra sobre Eurípides Barçanufo. E havia outras pessoas conhecidas no ambiente. Em determinado momento, eu olho para o relógio e digo, ih, rapaz, vou perder o horário da psicografia. E aí me retiro do ambiente. No que me retiro do ambiente, uma dessas pessoas conhecidas que já desencarnou, o Jader Sampaio, lá de Minas Gerais, vem, fala comigo alguma coisa, eu digo, olha, desculpe, mas eu preciso voltar porque está dando o horário de psicografar. Eu acordo. Quando eu acordo, eram 15 para as 5. Acordo sentindo ainda aquela energia e sentindo o envolvimento de um espírito que registrei como sendo Eurípides Barçanufo. Fui, fiz meu asseio, tal, sentei no computador, que eu sempre treinei diretamente, a chamada psicodigitação. Eu tenho um curso, eu tenho 43 anos, mas eu tenho um curso de datilografia, tá? Eu aprendi com meu avô dava aulas, meu avô era pastor batista, dava aulas de datilografia, então eu aprendi com ele. Como o teclado do computador ele é igual ao teclado da máquina, né? Basta você localizar os indicadores aqui no F e no J, a minha mão vai tranquila. Então eu digito tranquilamente sem olhar para o teclado. Então, para mim, psicodigitar é fácil nesse sentido. Aí eu sento, e quando o Eurípides começa a escrever, e era um recado para uma certa pessoa, eu não vou revelar, claro, a pessoa, ele começa assim, para a pessoa, no nosso último encontro, nós discutimos sobre isso, isso e isso, eu pontuei para você aquilo, aquilo, aquilo outro. Agora eu preciso te dizer algumas coisas a mais. E aí vai fazendo uns considerandos para a pessoa de um assunto que eu não fazia ideia. Não fazia ideia. Fiquei com aquele papel, com aquela mensagem, refleti, escrevi a história do sonho. E aí, uns dias depois, eu liguei para a pessoa, mandei uma mensagem para a pessoa, disse, olha, dia tal, aconteceu isso, isso e isso, eu recebi uma mensagem e eu preciso te passar a mensagem. A pessoa me ligou, leia para mim a mensagem. Eu li a mensagem, ela em silêncio. Quando eu terminei de ler a mensagem, ela permaneceu em silêncio um pouquinho e perguntou para mim assim, você está sabendo alguma coisa sobre isso e aquilo? Eu digo, não faço ideia do que você está falando. Ela continuou em silêncio e diga, depois eu quero conversar com você sobre isso. Nunca mais conversou. E por que nunca mais conversou? Porque o que o espírito dizia retratava de fato o teor da conversa, só que retratava no sentido oposto do que ela queria fazer. Entende? Então ela, embora tenha reconhecido que de fato se tratava, por não querer seguir naquele caminho indicado, ela foi por outro, ela fez uso do livre-arbítrio dela, é o direito que ela tem. Né? Mas veja, naquele momento, não há, e eu tenho plena clareza disso, né? Diz que a gente sabe onde é que o sapato aperta. Eu tenho plena clareza de que Eurípides me buscou naquele momento não foi por nenhuma questão moral. A gente tem uma mania errada de fazer juízo moral no processo mediúnico, nesse sentido, que é um absurdo. Não. A busca dele foi porque naquele momento eu era a pessoa certa no contexto certo. Era aquele que, desligado do problema, da questão que estava em pauta,
ofereceu condições de filtrar aquilo exatamente que ele precisava dizer. E disse. Tanto sim que depois dali, afora situações muito específicas de eventos, eu nunca mais tive, olha, muito contato com aquele espírito, tá? Então, veja, a gente precisa despegar o juízo moral. O médico que a gente reconhece como uma pessoa boa, mas naquele momento ele é instrumento, ele não está sendo avaliado na questão moral, nem ele é avalista moral dos espíritos que se comunicam através dele. E mais, e mais, ainda que fosse, equilíbrio é uma coisa que existe assim, ó. Ou seja, é movimento ondulatório. Eu costumo dizer, inclusive, o seguinte, que não é difícil alcançar o equilíbrio, difícil é manter. Em vários momentos da existência, a gente se equilibra. Agora, vai sustentar o equilíbrio? É difícil. A gente, às vezes, sai do centro, olha, pisando nas nuvens, até que pisa o chão da rua, ou até que pisa o chão de casa, percebe? Então, assim, nós somos assim, ó, vivemos de altos e baixos. Vivemos de altos e baixos. E há momentos em que a gente oscila. E nesse momento a gente pode ser pego também numa fragilidade, ok? Por isso, nós precisamos é ter atenção. É uma atenção que surge do conhecimento. O conhecimento é que nos municia. Pedro, você tirou isso de onde? Você inventou? Não tem nada de minha cabeça, está tudo nos livros. Está tudo lá no livro dos médios. É conhecimento refletido associado a uma vivência, a uma prática. Então, os espíritos só mistificam onde eles encontram espaço para mistificar. Kardec vai dizer o seguinte, que a melhor forma de se precaver contra isso é não pedir dos fenômenos e dos espíritos aquilo que eles não podem dar. E é aí que está o ponto. Volto para a minha analogia do início, do João da Adelaide. A gente, na maioria das vezes, as pessoas que estão minimamente equilibradas, porque tem pessoas que não são assim, a gente guarda a nossa intimidade com muito cuidado. São três níveis: privacidade, intimidade e segredo, né? Existem coisas que são privativas, que são íntimas e outras que são secretas, são só nossas. Tem coisas da privacidade que um grupo maior compartilha. Da intimidade, um grupo ainda menor, pessoas ainda mais restritas. Às vezes, a intimidade é a dois do casal, ou dos pais com os filhos, né? Ou de irmãos. Mas existem coisas que são do nível do segredo, é seu consigo mesmo, ok? E a gente, se estiver minimamente equilibrado, a gente jamais compartilhará com pessoas estranhas coisas da nossa privacidade, da intimidade ou até mesmo do nosso segredo, daquilo que é secreto. Mas, se alguém nos diz que há ali na esquina um médium, fulano de tal, que recebe o pai preto, chamado Joãozinho da Adelaide, a gente vai lá, sem nunca ter visto médium, sem nunca ter visto espírito, abrir detalhes da nossa vida íntima, pedindo conselho, pelo amor de Deus. Não é? Pior não é nada, é que ouve e segue a risca, esquecido de que espírito que é verdadeiramente superior jamais nos diz o que fazer. Jamais nos diz o que fazer. Ele pondera, ele discute, ele descortina cenários, mas a grande questão é que a gente não quer isso. A gente quer quem diga, olha, vá assim, faça dessa forma. E por isso Kardec diz que, na maioria das vezes, somos nós os responsáveis por sermos mistificados, porque queremos aquilo que não deveríamos querer. Pedimos aquilo que não deveríamos pedir e nos colocamos a descoberto, sem proteção, sem cautelas. Eu me recordo de uma vez, numa reunião mediúnica, eu estava atuando nessa reunião mediúnica como médium, e aí um espírito, que é um amigo espiritual chamado Carlos, ele é um médico, doutor Carlos. Doutor Carlos se aproximou de mim, eu percebi rondando o ambiente, um espírito de uma energia estranha rondando o ambiente. E doutor Carlos se aproximou de mim e disse assim, meu filho, eu vou ficar, eu vou ficar contigo, né, durante toda a reunião e não vou deixar que espírito nenhum se comunique hoje. Eu digo, mas por quê? Ele disse assim, você está percebendo esse espírito que está rondando o ambiente? Eu disse sim. Pois é, trata-se de um espírito mistificador. Ele está buscando espaço em um médium para poder se insinuar.
e por isso eu vou permanecer aqui. E eu disse a ele assim, mas ainda que ele se aproximasse de mim, eu já sabendo que ele é um mistificador, eu não estaria, digamos assim, prevenido? Ele disse, em parte, porque esse tipo de mistificador experiente, é muito experiente, e se ele consegue estabelecer, ainda que de forma breve, um vínculo com o médium, para o médium será difícil desvincular-se dele depois, porque ele é muito habilidoso. Ele sabe como seduzir, ele sabe como envolver. Então, eu vou ficar durante toda a reunião aqui ao seu lado para impedir a aproximação desse espírito. Eu achei aquilo tão interessante, né? Tão interessante. Porque é como a gente às vezes é como uma criança, às vezes nós somos crianças, né? E achamos que conhecemos uma coisinha e já sabemos de tudo. Eu me lembro de minha filha Pietra, que vai fazer 11 anos daqui a uns dias. Pietra, pequenininha, com seus 3, 4 anos, ela foi para um aniversário de um primo. Naquele dia tinha chovido, havia uma área aberta, né? Tinha chovido, ela tinha ido de princesa, sempre gostou de usar fantasias e tal. Tava de princesa. E havia um escorrega na área livre. Só que assim, embaixo, apesar de inicialmente ser grama, de tanto você escorregar, bater o pé, não tinha mais grama, só tinha terra. E a terra estava empoçada. Tinha lama e tinha água. Ela descia e eu pegava ela antes dela cair para se macular na lama. Aí veio uma criança maior que conseguiu descer, abriu as pernas e conseguiu se livrar. Pronto. Pietra, naquele momento, disse que não, eu faço, eu quero, eu consigo. Ela desceu uma vez reclamando, eu peguei, desceu a segunda reclamando, eu peguei. Até que ela reclamou tanto, que eu disse: tá bom, minha filha, desce. E ela desceu. Ela desceu e não conseguiu e se esborrachou no chão, na lama. E aí, toda melada de lama, teve que tomar um banho e trocar de roupa. Mas eu tive que deixar ela passar por aquela experiência. E aí, quando ela se viu cheia de lama, eu perguntei a ela: e aí, você conseguiu? Pois é, às vezes é preciso ouvir o papai e a mamãe quando diz que não consegue. Porque quem tem mais experiência ensina quem não tem, e quem não tem que aprender com quem tem. Naquele momento eu podia ter dito assim: não, deixa eu ver aqui se eu consigo, né? Ia tomar na cabeça e ia sofrer bastante, né? Mas às vezes a gente quer. Eu tive uma outra experiência com o Dr. Carlos, muito interessante. Nesse dia eu estava dirigindo a reunião, eu estava como dirigente da reunião. E ele estava no ambiente, eu percebi ele no ambiente, me trouxe algumas orientações durante a reunião. E havia um médium, esse médium acabou sendo vítima desse espírito que eu falei do mistificador, tá? Esse médium acabou sendo vítima desse espírito, que eu suspeito que até hoje está vinculado a ele. Suspeito que até hoje está vinculado a ele por conta de uma série de coisas que eu sei do presente, de um passado mais próximo e do presente. E aí, no final da reunião, no final da reunião, Dr. Carlos se aproximou de mim, depois que terminou, na hora de comentário, e disse assim: olha, diga a fulano, diga a fulano, que ele não tente mais fazer o que ele tentou fazer. Primeiro, porque eu não tenho nenhum compromisso mediúnico com ele. E nem ele tem compromisso com o tipo de trabalho que eu desenvolvo. Segundo, que ele não reúne características que me interessam numa mediunidade, no processo mediúnico. Eu digo: rapaz, como é que eu vou dizer isso a ele? Aí eu disse de outra forma. Eu disse assim: olha, doutor Carlos me disse que você passou a reunião toda tentando atraí-lo para se comunicar através de você. E ele disse o seguinte: que você não tem compromisso de fazer o tipo de tarefa que ele quer fazer, e que se tivesse, seria com outro espírito, não com ele. Ele é um homem negro, ele ficou pálido. Sabe o que é absolutamente pálido? Ele é falante, parou de falar. Depois que todo mundo saiu, ele me chamou no canto: Pedro, eu realmente passei a reunião toda
né? Eu vi que o doutor Carlos estava aqui, aí fiquei o tempo todo tentando atrair ele para se comunicar através de mim. Veja, é o tipo de comportamento que facilmente sujeita a pessoa a ser mistificada, a ser enganada. A fraude, não pensem que eu esqueci da fraude. A fraude é diferente. Na fraude é o encarnado quem falseia a realidade. A mistificação é produzida pelos espíritos. A fraude é produzida pelo encarnado. Kardec falava da prestidigitação, né? Muito própria, muito adequada para os fenômenos de efeitos físicos, você simular que há uma materialização, que há uma tipologia, que há algo do tipo, né? Hoje eu tenho observado alguns movimentos da internet de pessoas que me parece que estão fraudando transcomunicação instrumental por uma série de fatores, mas eu não vou entrar em detalhes, nem vou dar nomes, tá? Mas o tipo das imagens, a qualidade das imagens, né? A facilidade e a forma banal como tratam dão indícios de que talvez aquilo não seja fenômeno autêntico, seja fenômeno fraudulento. Como eu lhes dizia, nos dias de hoje, há um questionamento muito severo em relação a cartas consoladoras, pelo seguinte, gente. O médium para cartas consoladoras é um médium que não é fácil de encontrar. Um médium que tem que ser positivo e flexível ao mesmo tempo. Positivo, na denominação de Kardec, numa variação do que Kardec diz, aquele cuja faculdade se prende a detalhes, é capaz de transmitir detalhes. E flexível, que tem a facilidade de se comunicar com a maior quantidade possível de espíritos. Até pouco tempo eram os gatos pingados, porque depois que a internet aparece, os médios desse sentido abundam, né? E aí que surgem algumas questões que nós devemos ter atenção, tá? Kardec, quando fala de evocações para interesses particulares, com fins particulares, ele diz que o certo é que os médios se submetam, inclusive, a esse tipo de evocação na presença das pessoas interessadas, que poderão atestar a identidade dos espíritos e mais, que poderão atestar a veracidade do fenômeno. Como é que tem acontecido da parte de algumas pessoas atualmente? As pessoas têm acesso antecipado aos consulentes, ou seja, os médios ou supostos médios, têm acesso antecipado aos consulentes, às pessoas que desejam mensagens, às vezes com uma semana, com duas, até com 3 semanas de antecedência. E essa antecedência é facilitadora de produção de mensagens com informações que estão na internet, que estão no Facebook, que estão no Instagram, que estão em bancos de dados, ok? Que estão espalhadas por aí. E isso é algo em relação a que nós devemos ter muito cuidado, muita atenção. Porque não é difícil hoje, gente. Se Pedro Camilo se inscreve para uma reunião dessa com 3 semanas de antecedência, é possível vasculhar a vida de Pedro Camilo a partir dali. Ver quem são os pais, quem são os avós, quem está encarnado, quem está desencarnado. Relatos de Pedro Camilo nas redes sociais sobre entes queridos que desencarnaram. Relatos de pessoas conhecidas de Pedro Camilo e do ente desencarnado, que também trazem informações em cujas páginas, ou seja, nas páginas delas também há informações. E aí, olha, é possível cruzar as informações e fabricar mensagens. Tem médiums para esse tipo de mensagem que já chega na reunião com as mensagens prontas, que já chega com os papéis prontos. Isso é, no mínimo, estranho. Isso é, no mínimo, questionável. Quer provar que você é médio de fato? Receba pessoas aleatórias, que você não tem controle, que você não sabe que vão estar. Há lugares, há pessoas que pedem, veja, inscrições com 3, 4 semanas de antecedência. Se você vai de fora da cidade, você tem que mandar o comprovante do ônibus ou comprovante de avião, o comprovante de hospedagem no hotel, ou seja, para ter certeza de que você vai estar. Porque se houver a produção de uma mensagem,
Como fazer a produção e você não estar no momento, entendeu? Como já aconteceu com outros médios em outras situações sobre quem recaíram suspeitas de fraude. Então, nós temos que ter muita atenção, muito cuidado. Eu não estou afirmando que são ou que sejam, mas que são suspeitas e que há indícios. E que nós realmente temos que ter cuidado com essas questões. Mas, Pedro, como pensar que há fraude se não há interesse financeiro? Kardec fala. Kardec diz que o interesse financeiro é apenas um indício, mas não o único. Que há outros interesses de ordem pessoal que também podem determinar as pessoas a fraudar. Prestígio, reconhecimento público, fama, destaque social, poder sobre as outras pessoas. Podemos pensar que não, mas todas essas são formas de compensação, principalmente para quem não precise de dinheiro. Dinheiro para que dinheiro se ela não me dá bola? Não é assim que diz a música? Em casa de batuqueiro, quem fala alto é viola. Dinheiro não é tudo, né? À toa que tem muita gente endinheirada aí com depressão, em sofrimento psíquico, cometendo suicídio. Por quê? Porque não é suficiente. Na verdade, nós somos seres da falta, somos seres faltosos, como diz a psicanálise. E vamos tentando preencher os vazios, né? A todo tempo. Encontramos o dinheiro vai resolver, a gente preenche o vazio e aí não resolve. O buraco continua lá. A oquidão, né? O espaço oco, continua. Então, não é só dinheiro que pode motivar as pessoas. Há outros interesses, há outras formas de interesse. E Kardec fala sobre isso. Então, a fraude ela pode estar presente, sim, nessas ações, e nós precisamos estar atentos para isso. E em que mistificação e fraude se diferenciam de animismo, não é? Que normalmente é muito e indevidamente associada às duas ideias. Primeiro, o animismo é um conjunto de fenômenos legítimos, a priori, produzidos pelo próprio encarnado. Ok? Então, no animismo há legitimidade, no animismo não há falseamento da realidade. O indivíduo não está fingindo que há um espírito ali. Desculpem. O espírito não está fabricando aquilo que não existe. O médium, não tá, perdão, não está dizendo que está vendo sem ver, ou fingindo que está ouvindo sem ouvir. No animismo, ele não precisa de um espírito para produzir o fenômeno. O desdobramento, por exemplo, a rigor, é uma faculdade anímica. A rigor, quem desdobra não precisa de um espírito para provocar o desdobramento. Há exemplos, inclusive, da história de Ivone Pereira em relação a isso. Ok? Quando o fenômeno é produzido por um espírito, aí sim nós temos o fenômeno medianímico, em que há a contribuição do encarnado, mas a provocação do desencarnado, já que não há fenômeno mediúnico puro, e sempre será misto. Mas há, a princípio, fenômeno anímico puro. Ou seja, há fenômenos que o encarnado pode produzir sem a intervenção de um espírito e que será tão legítimo quanto aquele fenômeno produzido por um espírito. O animismo, portanto, não é algo ruim. O animismo não é algo falso. O animismo não se confunde com fraude, aquela que é fabricada pelo encarnado, muito menos com mistificação, que é o falseamento produzido por um espírito. O animismo é um fenômeno legítimo que deve ser tratado como tal. Por último, eu falei sobre o interesse e é importante marcar uma coisa que Kardec diz. Desculpem, estou com um pigarro. Que é o seguinte: Kardec diz o seguinte, que o interesse financeiro é um indício de que o médium pode fraudar, mas não é uma certeza. Por quê? Porque é possível que, apesar de interesseiro, ou seja, que apesar de ganhar dinheiro com a mediunidade, a pessoa seja séria. Ok? Da mesma forma que o indivíduo pode não ser interesseiro e não ser sério, o indivíduo interesseiro pode ser uma pessoa séria. O grande problema é que o interesse pode nos motivar a fabricar pela necessidade e não pela veracidade do fenômeno.
Se eu preciso comer e não tenho comida, e não há um espírito aqui ao meu lado, o que é que eu vou fazer? Ok? E é possível até que haja espíritos mesmo com médios interesseiros. Ou seja, há pessoas que ganham dinheiro com a mediunidade que de fato são médios. Mas qual é a natureza dos espíritos que a assessoram? Que tipo de espírito vai concordar em participar de algo do tipo? Que tipo de conselhos esse espírito vai dar? Que tipo de orientação esse espírito vai dar? Ok? Então, temos que ter sempre cautela, bom senso, avaliar tudo que venha dos espíritos. Não acreditar nos espíritos porque diz que é espírito, muito pelo contrário. É exatamente porque vem de espírito que eu tenho que ter tantas cautelas ou até maiores do que as cautelas que eu teria com um encarnado. Para terminar, eu ia contar esse caso no início, acabei me passando. Eu já escrevi até sobre ele, publiquei na internet, já falei dele em palestra. Um amigo contava para mim que ele conheceu um palestrante espírita, Silvio Romero, ele fala também sobre isso, Silvio Romero lá do Recife. Nós almoçávamos em Arembepe, que é uma praia, depois pesquisa na internet, uma praia do litoral baiano, da cidade de Camaçari, uma praia muito legal. Nós comíamos, eram duas muquecas, para vocês ficarem com bem vontade. Eu também, que tem muito tempo que eu não como. Muqueca de siri catado e muqueca de camarão. Né? Eu tenho até as fotos desse dia. E aí o Silvio contava que estivera num evento em que uma certa pessoa teria dito que o grupo que eles trabalhavam era um grupo orientado pela Irmã Dulce, e que a Irmã Dulce teria revelado para eles que ela era a reencarnação da Princesa Isabel. E agora já tem uma outra versão aí, que eu não sei se é do mesmo grupo. Diz que ela foi Nhaxica. O povo adora isso, né? Adora dizer que fulano foi Beltrano, que foi Cicrano. E eu vou terminar falando do segundo elemento em relação a essa coisa do passado. Pedir aos espíritos aquilo que eles não podem dar, a mediunidade, o que ela não tem condição de oferecer. E aí, assim que ele falou, eu peguei o celular, ou como dizemos cá em Portugal, o telemóvel. Eu acho até mais bonito o telemóvel, né, do que celular. E aí fui pesquisar as datas de nascimento da Irmã Dulce e a de morrimento da Princesa Isabel. Qual não foi a minha surpresa, né? Irmã Dulce, quando Irmã Dulce tinha 7 anos, a Princesa Isabel desencarnou. Ou seja, a Princesa Isabel ainda estava encarnada, acho que ela morreu na França, inclusive, quando a Irmã Dulce nasceu, gente. Como é que podia ser? E veja que eu fiz uma análise simples, eu não nem deitei a detalhes. Foi a análise simples. Minha filha participou semanas atrás a Pietra, de uma atividade no grupo de crianças em Águeda, na cidade aqui próxima, em que foi dito a ela aquela informação que Leon Denis traz, que outras pessoas trazem, que Joana d'Arc foi a reencarnação de Judas. Foi uma das encarnações de Judas. E eu tive o cuidado que eu sempre tenho de, depois das atividades, eu tenho, a mãe dela também tem esse cuidado, de perguntar e de discutir com ela e pude dizer o seguinte a ela: olha, minha filha, informações desse tipo trazidas através da mediunidade, elas não podem ser tratadas como verdades, como absolutas. Elas são sempre indicativos. Elas são sempre possibilidades. Leon Denis é uma pessoa muito respeitável, um autor muito respeitável. Mas, apesar disso, essa informação que ele trouxe é uma informação que precisa ser confirmada e que talvez a gente só confirme depois que desencarne. Então, quando a gente falar sobre isso, quando você falar sobre isso, não diga que Joana d'Arc foi a reencarnação de Judas. Diga, há informações espirituais de que teria sido a reencarnação de Judas, ok? E aí lembrei, por exemplo, de Ivone Pereira. Há informações espirituais sobre encarnações de Ivone Pereira, mas nós não temos como dar certeza. Nós não temos como fechar 100% que sim ou que não. Serão sempre indicativos, serão sempre possibilidades. E ainda pontuei com o caso de Ian Stevenson, ou Ian Stevenson para alguns, que fala em casos sugestivos de reencarnação. E veja como ele foi cuidadoso. Ele estudou casos em que há evidências, 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 evidências.
mas apesar de todas as evidências, todas as materialidades, ele ainda deixou no campo da possibilidade. Essas evidências sugerem que um é a reencarnação do outro, mas nós não temos como fechar certeza, não temos como dar 100% de possibilidade. Ok, gente? Era isso que eu queria papear hoje. Fica aí aberto as questões, as possibilidades. Acho que bati 1 hora certinho aí, tá? E vocês fiquem, portanto, à vontade para que a gente possa conversar. Silêncio, não estou ouvindo ninguém, viu? Quem está falando aí com o microfone desligado? Marileia, seria bom parar a gravação para as pessoas ficarem mais à vontade, né?